Esse reino de 1000 anos será marcado pelo governo de Cristo e pela prisão de Satanás. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, na história do pensamento cristão, na história da teologia cristã, surgiu uma concepção que passou a ver esse período de 1000 anos como algo figurado. Passou a interpretar o reino de Cristo, de que falavam os profetas, e de que fala esse texto, pelo fato desse texto ser um texto repleto de figuras. E de fato o texto fala de Satanás sendo preso num abismo, por uma corrente. São figuras. E disseram o seguinte: olha, nesse texto, tudo são figuras. Inclusive esse período de 1000 anos. Essas coisas todas devem ser entendidas alegoricamente. Nós não podemos interpretar esse texto de modo literal. E partindo disso, então, começaram a interpretar também os textos proféticos que falavam desse reino grandioso, desse reino de uma duração imensa, aqui no texto falando de 1000 anos, passaram a interpretar todos os textos relacionados ao reinado terreno do Messias como textos que deveriam ser interpretados de forma alegórica e figurada. Então, o nome que foi dado a isso foi amilenismo. Por que esse nome, amilenismo? Porque a expressão milenismo ou milenarismo se referia à crença num reino terreno de 1000 anos. Como essas novas concepções, as concepções não são novas agora, mas essas concepções posteriores passaram a ver essas coisas como a não existência de um reino de 1000 anos, então criaram essa expressão. O A é um alfa, nós chamamos isso de alfa privativo. O A significa não. É o alfa privativo, o amilenismo, ou seja, o não milênio. O milênio não existirá, não pelo menos na forma como a igreja tem crido até o século, creu até o século IV, pelo menos. O milênio não existe. O milênio, disseram, existe sim, mas não aqui neste mundo. O milênio deve ser entendido de outra forma. O amilenismo diz o seguinte: o milênio deve ser entendido como o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E disseram, nós cremos no milênio. Nós não somos não milenistas. Alguns teólogos dessa linha rejeitam a palavra amilenismo. Eles dizem, na realidade, nós somos milenistas que creem num milênio já realizado. É um milenismo realizado. O milênio é agora. É hoje. O Senhor subiu aos céus e sentou-se no seu trono e começou a reinar. E então se inaugurou o reino milenar de Cristo. Nós agora estamos, nesse exato momento, no milênio. E esse reino milenar vai terminar quando Cristo voltar. Esse é o milênio. Aí nós dizemos, mas o texto diz que durante o milênio Satanás seria preso. E eles dizem, Satanás está preso. Esse regime semiaberto. E afirmam, então, isso, com toda a convicção, dizendo, não, Satanás já está preso. Existem aí as suas explicações acerca da prisão de Satanás e a sua soltura no final desse período. Mas essa teologia de um milênio celeste, não literal e figurado, é o que domina em praticamente todas as principais denominações evangélicas, batistas, presbiterianos, congregacionais e muitas outras defendem essa concepção do reino de Cristo como sendo um reino que está acontecendo agora. E um reino que não será terreno e que não será literal, político, histórico, como nós temos ensinado aqui. E essa concepção do milênio realizado foi proposta por um teólogo chamado Anthony Hockman.
ele usa essa expressão dizendo: nós não somos amilenistas, nós cremos sim no milênio, mas o milênio é realizado. Nós somos milenistas, nós cremos num milenismo realizado. Bom, muito bem. Será que a igreja sempre pensou assim? Será que a igreja antiga pensava desse jeito? Eu escrevi há algum tempo algumas coisas sobre esse assunto. Os irmãos podem ter informações sobre isso em alguns livros que eu produzi nos últimos anos. Um deles, Fundamentos da Teologia do Novo Testamento, tem algumas informações sobre isso. E também algumas informações sobre isso na prática da Igreja de Deus. Os primeiros capítulos são tratados um pouquinho sobre isso. No meu pequeno manual de doutrinas básicas também, os irmãos têm informações sobre também o milenismo ou milenarismo no seu sentido histórico, político, físico. Na realidade o que aconteceu foi que na igreja antiga, nos primeiros séculos, o milenismo era chamado de quiliasmo, de quilioi, que significa 1000. Esse era o nome desse período, ou a referência que faziam a esse período de 1000 anos do reinado literal de Cristo, o quiliasmo. E vários escritores antigos falavam sobre isso. Esse era um tema muito presente na igreja antiga. Os teólogos do passado falavam muito sobre isso. Eu posso testificar isso, porque eu li muitos teólogos do passado. E tive muito contato com a literatura dos pais da igreja. E eles realçam muito essa esperança. Eu enumerei aqui alguns nomes que tratam sobre isso. Pápias de Herápolis, que morreu no ano 140, menciona esse assunto. O autor, não sabemos o nome dele, o autor da Epístola de Barnabé, no ano 135, pouco tempo depois do fim do primeiro século. Justino Mártir, eu tenho uma citação de Justino Mártir aqui, numa obra famosa de Justino Mártir. Justino Mártir morreu no ano 165, claro, martirizado, como o próprio apelido dele diz. Ele morreu em Roma, e ele escreveu numa obra chamada Diálogo com Trífon, um diálogo que ele supostamente teve com um judeu não convertido. Ele diz o seguinte a Trífon, ele diz assim: mas eu e outros, que somos cristãos sensatos em todos os pontos, temos certeza, ele diz, de que haverá uma ressurreição dos mortos e 1000 anos em Jerusalém, que será então construída, adornada e engrandecida, como declaram os profetas Ezequiel, Isaías e outros. Justino Mártir ensinava isso no segundo século. Tinha essa esperança de um milênio, de um reino milenar físico, literal, como nós estamos dizendo aqui com base em Isaías 2, 1 e 2. Além dele, Irineu de Leão falava sobre isso também, morto em 202. Tertuliano de Cartago, que morreu no ano 220, falava sobre isso também. E Lactâncio, que morreu em cerca de 320. Há um historiador que todo jovem deveria ler, muito conceituado do século XVIII, o nome dele é Edward Gibbon. Edward Gibbon, ele escreveu uma obra-prima de história chamada Declínio e Queda do Império Romano. Ele diz o seguinte acerca do cristianismo, quando ele trata sobre o Império Romano, o declínio e a queda desse império. Ele fala que naqueles dias imperava a doutrina de que a presente era de lutas, os tempos atuais, essa presente era de lutas seria sucedida, isso os cristãos criam, por um alegre sábado de 1000 anos. Essa era a visão da igreja antiga, aqui sob a análise de um dos maiores historiadores do século XVIII, Edward Gibbon. E que Cristo reinaria sobre a terra até o tempo designado para a última e geral ressurreição. Esse é o testemunho desse grande historiador. Ele não era crente, mas há aqui também o testemunho de um outro historiador muito conceituado no meio reformado, chamado Philip Schaff. Philip Schaff escreveu um livro chamado History of the Christian Church. E ele fala nesse livro, são 8 volumes, ele diz o seguinte: o ponto mais notável da escatologia do período antiniceno é o proeminente quiliasmo, ou milenarismo, que é a crença em um reino visível e glorioso de Cristo sobre a terra durante 1000 anos, com os santos ressurretos, a ser inaugurado antes da ressurreição geral e do julgamento. Então esse historiador dizia,
Philip Schaff certamente não cria no milênio, mas ele dizia, essa era a crença dos primeiros cristãos.